Olá, leitores do Portal Recurta, eu estou aqui com a Juliana Zamprogno, ela que é diretora e realizadora do curta-metragem Castelo de Areia. Tudo bom, Juliana? Tudo bem? Olá. Fazer algumas perguntas sobre a realização do documentário, né? Em primeiro lugar, ontem, quando o seu documentário foi exibido, que foi a abertura do 32º Festival de Cinema de Vitória, você disse que essas fitas foram descobertas depois de muito tempo. Conta pra gente como é que foi esse processo de descoberta das fitas e como foi a ideia, tipo assim, olha, vou fazer um filme disso aqui. Essas fitas, eu soube da existência delas em 2021, quando eu perguntei para minha mãe se existia algum arquivo, algum registro de voz do meu pai, porque eu não conhecia ele, né? E aí ela falou, acho que tem umas fitas. Aí eu falei, que fita? Que fita? Ninguém nunca falou de fita e tal. Então foi uma mobilização da família que eu, né, pedi, tipo, vó, vê se tá aí num armário escondido, assim, em outra cidade. Depois fui olhar na casa da minha outra avó. Conseguimos achar as fitas, mandamos digitalizar. Nem sabia como fazia isso, enfim, conseguimos um contato. E aí eu demorei um pouquinho para ver, né? Mas quando eu assisti, assim, foi uma emoção muito forte, porque também o filme não trata muito disso, mas não só do luto do meu pai, mas tem o luto da minha irmã também, que tinha acabado de falecer e tal. Então o filme tem toda essa carga. E aí foi muito um visionamento lento, vê uma vez, aí espera um tempo, vê outra vez, aí separa um tempo para conseguir montar e lidar com isso, porque eu sentia que eu precisava meio que fechar minha cabeça para dar um mergulho nisso, porque ele exige isso de você. Então, nesses últimos 4 anos, eu busquei separar alguns momentos da minha vida para fazer isso. E também uma coisa que foi muito importante, porque quando eu assisti, para mim foi muito doloroso, mas quando eu assisti com a minha mãe, com a minha irmã, com outras pessoas da minha família, tinha uma alegria. Né? E eu ficava, nossa, por que elas estão tão felizes e para mim é tão triste? Mas elas também viram esse luto também. Então, foi a partir daí que eu fui tentando entender essas camadas, né? E como eu sempre comento, né, como é importante a gente trocar com colegas, assim, amigos, que a gente vai conversando, impressões, dilemas, questões. Então, nesses últimos 4 anos, enquanto eu trabalhava, estudava, fazia outras coisas, eu sempre busquei um encaixezinho para voltar a essas fitas, né? E qual foi a sua maior inspiração para a linguagem do filme, né? Já que é um filme baseado em gravações que são desconexas, assim, e a edição e a direção do filme usa isso como arma, né? Acaba tendo uma narrativa um pouco não convencional. Qual foi a sua maior inspiração para esse processo de montagem e edição do filme? Eu acho que um filme que me inspirou muito na forma é A Máquina do Desejo, um filme sobre o Teatro Oficina de São Paulo, mas que é feito inteiramente com imagem de arquivo e não tem um off. Então eu tentei ao máximo trabalhar sem off, mas eu acho que uma hora o filme pediu assim também, né, de mais elementos para essa costura, né, fossem levados à tona, assim. Mas esse filme, quando eu vi, me impactou bastante, assim, nesse sentido dessa tentativa de você construir a partir da matéria do que você tem acesso, né, a matéria daquele arquivo, a matéria daquele filme. Então, você trabalhar com ele. Mas eu sentia também que eu precisava botar a minha experiência de estar lidando com aqueles arquivos, né, e o meu ponto de vista, porque nunca tive a intenção de fazer uma coisa totalizante, totalitária sobre a vida de uma pessoa, né, assim, acho que a gente nunca vai conseguir, então tudo é sempre um recorte, ainda mais 14, 15 minutos, né, então o off ajuda nesse sentido, assim, de me pontuar como eu ainda não nasci, ainda não estou ali. Eu acho que uma máquina do desejo, ele traz essa potência, assim, de você trabalhar com o material ao máximo, assim, e respeitando ele.